É isso aí, pessoal, esse é o nosso primeiro review de The Walking Dead que a gente tá fazendo aqui. A gente começou com esse, a gente pretende fazer a temporada toda e das outras temporadas também, né? É, se a gente estiver vivo até lá. Espero que vocês tenham gostado da nossa primeira vez. Então, se você gostou, curta o vídeo, assina o canal e até a próxima. Até a próxima. E hoje tivemos um episódio diferente, né, Jonatas? É, verdade. Foi uma narrativa não linear do episódio. Ele começa exatamente de onde parou a quinta temporada, só que começa do final, daquele jeito lá que o Greg Nicotero gosta de fazer. Ele fez isso no episódio 9 da quinta temporada, que é quando o Tyrese morre, spoiler. Ele sabe esse episódio do plano? O Tyrese morre? Também não é linear. O episódio começa do meio do episódio já. Aí tem alguns flashbacks em preto e branco, né? Que é uma coisa que eu não gostei, esse artifício, porque acho que não precisa, acho que é subestimar um pouco o espectador, você botar o que é antes botar em preto e branco, o que é atual botar colorido. E a maior parte do episódio ficou em preto e branco, isso incomodou um pouco, acho que facilitou, com certeza facilitou. Mas acho que isso, gerar discussão, sabe, teoria, acho que é interessante, você discutir sobre, aquilo era passado, aquilo era futuro, a gente não sabe, eu acho que fica interessante. Eu acho que é um bom artifício que pode ser usado no cinema, em outras séries, só que não ficou tão bem feito não, sabe, não ficou muito claro. Eu acho que se for esse mesmo diretor em outros episódios, ele não vai fazer isso de novo não. Porque também essas coisas não dá pra ficar na série toda, eu acho que é tipo um episódio da temporada. Não acho também que vai ficar pra temporada. Esse episódio do Tyrese que eu falei não é assim. Ele é não linear, mas ele não tem diferença de fotografia. Porque o Walking Dead tem uma identidade visual, tem uma fotografia própria do Walking Dead, que a gente sabe que se você ligar e estiver passando uma paisagem, você sabe que é o Walking Dead. Digo principalmente que eu não gostei porque eu acho que não foi necessário, não tem... Esse filme, como eu tava falando do Pulp Fiction e do Amnésia, são filmes que tem uma narrativa não linear, mas existe um propósito pra isso. E eu sinto que esse episódio ele poderia ter sido feito do início ao fim normalmente, não teria nenhuma diferença. Eu acho que foi um pouco de ego, sabe? Um pouco de mostrar que tem uma direção diferenciada. E o Rick, ele continua meio insano, né? A cabeça dele ainda tá meio atordoada e eu acho que não vai mudar. Eu acho que vai ser assim até o final. Ele tá caminhando pra Shane, acho que ele tá virando Shane aí. Que é uma coisa que acontece nas HQs até. Eles estão seguindo muito, seguindo muito bem a linha da HQ que eles estão, Alexandre Lee. O Rick ele começa a perder a cabeça um pouco, começa a ficar bastante violento. E na verdade muita coisa é questão do ponto de vista, sabe? A gente entende o Rick porque a gente tá acompanhando ele desde o começo. Então a gente sabe tudo o que aconteceu com ele e tudo que ele sofreu. A gente tem que pensar às vezes também com a cabeça, pra entender melhor, do pessoal de Alexandria. Pra ver o que eles estão pensando do Rick, né? Porque ele é um cara meio maluco. Sim. Pra gente também, mas assim, a gente, como você falou, a gente acompanha desde o início, então a gente acompanha a trajetória dele toda. Eles não, então a gente tem que tentar pensar como ele às vezes sobre o Rick e até o grupo. Porque eu acho que esse pessoal de Alexandria não sofreu tanto quanto o Rick sofreu, quanto o grupo do Rick sofreu. Então é um baque pra eles quando chega um cara desse jeito violento por causa do mundo que ele conheceu. E o pessoal de Alexandria, eles logo no início eles construíram aquelas paredes lá e viveram muito tempo em paz. Não conhecem. O Rick chegou lá falando que é um mundo violento, que eles vão ter que se reacostumar. E é uma coisa muito interessante que eu achei muito interessante que o Morgan falou nesse episódio, que ele falou pro Rick, eu tô te conhecendo pela primeira vez de novo. Que é o nome do episódio, é First Time Again, primeira vez de novo. Ainda bem que o Morgan voltou também, né, cara? Porque eu gosto muito desse ator. E eu acho que todo mundo gosta, né, do personagem. Eu tô achando muito interessante essa nova abordagem do Rick, porque o ator é muito bom, tá fazendo muito bem, Andrew Lincoln. É um cara que evoluiu como ator e como personagem. Ele não confia em ninguém, a gente entende porque ele não confia em ninguém, só que o pessoal de Alexandria, que na última temporada e nessa, a gente tá vendo também do ponto de vista desse pessoal de Alexandria. O pessoal tá meio assustado com ele ali. E você entende o filho da Jessie, aquele rancor que ele tem com o Rick, porque o cara matou o pai dele. Sabe? Mesmo que, sabe, aquela questão, o pai agredia a Jessie, mas o filho ainda é o pai dele, sabe? Claro. E perfeitamente você entende ali a revolta do Jessie, do filho da Jessie. Rick is dangerous! Tem uma coisa muito interessante que eu acho que foi o Carter que falou, que ele falou lá, a gente tem que confiar em você, falando pro Rick, porque você saiu apontando lá pra todo mundo, lembra desse episódio que a Michonne deu uma porrada na cabeça? E isso é verdade, cara, porque é uma coisa que eles não estão acostumados, e do nada chega lá um cara que quer ser líder, quer se tornar um líder, quer ganhar a confiança deles e assustaria qualquer um. O nosso sentimento é contra o Carter, só que
Contra o Carter porque nós somos do ponto de vista do Rick. Do Rick. Mas de uma certa forma o Carter tá certo em Sim. tá desse jeito assim. Mas a gente vai torcer pro Rick, né, cara? A gente vai torcer pro grupo. E eu não queria que o Carter morresse, cara. Eu achei que tava interessante a intriga. Eu gosto muito de intriga interna. A questão do Shane. Shane é meu personagem favorito. Eu gostava muito dessa intriga dele com o Rick, dele com o Dale também. E eu achava que o Carter ia ser esse novo personagem. E por falar em novo personagem, o Riff, bom ator. Bom ator, mas eu achei um pouco forçada a entrada dos três que chegaram depois. Em Alexandria eu achei um pouco forçada a entrada do... Porque ninguém tinha falado deles. Eu achei estranho. Tem careca uma mulher que eu nunca vi. Então, achei estranha a entrada do careca, da mulher e de Dredd. Foi meio do nada, foi meio sem explicação, ninguém tinha falado deles antes. Mas eu acho que é porque fechou um ciclo na quinta temporada. E você vê, quando o Riff aparece no portão com uma cena muito engraçada com o Eugene até, né? A cena é boa, ele é bom ator, esse porque quando ele entra, dá até a entender que ele tá um tempo fora. Ele tá fazendo aquelas missões de fora, ele tá um tempo fora, deu a entender isso. Que ele chega e falou, o Eugene até deu uma atualizada nele no que tava acontecendo. Então deu a entender que ele tava fora. Então eu acho que tudo bem, né? O cara passou um tempo fora. Aí se matou o Pete e entrou mais um. É meio assim, ó, que Dead. Foi um bom episódio, achei um ótimo começo da sexta temporada. Promete, com certeza. Talvez tenha sido, sabe, não foi um episódio de muita ação, foi um episódio de muitos personagens, então não focou só em um. Eu acho que eles usaram os zumbis de uma forma que eles não estavam conseguindo, não sei se conseguindo, né? Ou não estavam usando nos outros episódios anteriores. Eles usaram bem os zumbis, sabe? E foi o episódio com mais zumbis. Com mais zumbis, então. Do you have any idea who you're talking to? Então, deu uma sensação de heist movie nesse episódio, porque eles bolaram a estratégia, aquela estratégia que eles bolaram lá, mostrou eles mostrando o mapa assim, analisando, depois eles executando. Esse episódio foi muito bom também, ele foi um episódio mais estudado, mais pra gente conhecer personagens novos. E principalmente eu acho que o foco do episódio foi o reencontro do Rick com o Morgan, cara. Foi um episódio que ele foi mais trabalhado nesse foco, foi focado nisso. Eu achei que já ia começar deles se reencontrando e conversando, mas não. Dá pra ver que tá com o pé no freio um com o outro, sabe? Eles não se abraçaram nem nada, então... Aí no final o Rick chamou ele pra morar na casa dele, depois. Mas assim, deu um tempo. Deu a Judy pra colo dela. Você viu que ele ganhou a confiança do Morgan primeiro, um do outro, né? Pra depois ele botar a Judy no braço dele e convidar ele pra morar. Mas primeiro ele teve que observar como estava o comportamento do Morgan, né? Depois desse tempo todo separado. Então, pra mim foi um ótimo começo de temporada. A única coisa que assim, me incomodou foi a questão do preto e branco, do flashback. Acho que não precisava ter sido preto e branco e também não precisava ter sido não linear. Poderia ter sido um episódio linear, sabe? E acabou com um gancho, uma buzina, né? Quem pode ter sido? Eu acho que foi o filho da Jess que deu aquela buzina lá, aquela buzina no final. Assim, pelo que o episódio me mostrou, mas vamos ver, né? Mas agora tem uma coisa que você não viu. Você não viu cenas do próximo episódio? Não. Tem, no trailer do próximo episódio parece uma cena curiosa que é a Enid, lembra dela? Aquela garota que o Carl tá afim? Sei. Ela é meio misteriosa, essa garota. Ela apareceu no episódio. Ela apareceu no episódio, assim. Mas essa garota é misteriosa, você lembra que ela todo dia ela sai, depois ela volta? Tem uma cena que ela tá dentro de um carro e tá sangrando a janela do carro, sabe? E tem uma buzina no carro, pode ter sido ela. Pode ter sido porque ela. essa mulher é eu misteriosa. não vi cenas do próximo episódio. Ela chegou sozinha em Alexandria, ela deve ser uma informante, uma coisa. Só que Walking Dead, quando mostra uma cena no trailer óbvia, nunca é aquilo, entendeu? Então eu acho que a minha maior aposta, se não for a Enid, são os lobos já chegando na porta de Alexandria. Ou pelo menos um, talvez, não sei. Por quê? Com certeza para atrair zumbis para Alexandria. Feel different about it? Yeah, I do. É isso aí, pessoal, esse é o nosso primeiro review de The Walking Dead que a gente tá fazendo aqui. Então se você gostou, curta o vídeo, assina o canal e até a próxima. Até a próxima.